Olá! Boas-vindas a mais uma análise técnica trazida pela Ford College. Hoje a gente vai falar sobre velocidade absoluta. Na nossa análise passada sobre mecanismos de ordenação de transações e determinismo, a gente viu uma situação um tanto caótica, né? Validadores discutindo infinitamente sobre qual transação vinha primeiro, parecendo até briga em um parquinho. A gente resolveu isso com o determinismo de ordenação. Criamos regras claras. Mas a teoria é só o primeiro passo. Quando o foco se volta para arquiteturas de altíssima performance, como a Solana, a gente precisa saber como pegar aquela organização ditada pelo relógio do Proof of History e transformar isso em velocidade real e mensurável para a rede. É exatamente isso que a gente vai desbravar agora. E para aquecer os motores, a gente começa com essa provocação. Redes blockchain são famosas por serem incrivelmente seguras. Mas, historicamente, elas sofrem com a lentidão daquelas fases exaustivas de votação. Mas e se o segredo arquitetônico para a velocidade extrema não for tentar votar mais rápido? E se a chave for arrancar a burocracia na raiz e simplesmente eliminar essas votações antes mesmo de consumirem processamento? Passando rapidinho pelo nosso mapa de hoje. 1. A linha de montagem. 2. Onde o tempo é gasto. 3. A mecânica do pré-ordenamento. 4. Na prática, economizando milissegundos. 5. Os trade-offs movendo o esforço. E 6. Preparando para a alta vazão. Ponto 1. A linha de montagem. Modelando o consenso. Para a gente desmistificar como essa troca de mensagem super técnica entre validadores funciona de verdade, vamos pensar no chão de fábrica de uma montadora de carros. No cenário clássico, sem pré-ordenamento, as peças chegam todas misturadas numa pilha gigante. Os trabalhadores, que aqui são os validadores, precisam parar a fábrica inteira, olhar para a pilha de peças e ficar enviando cartas revoltadas uns para os outros. Não, essa peça vem primeiro. É um caos que gera gargalos absurdos. Agora, no cenário com pré-ordenamento, as peças já chegam numa esteira, perfeitamente sequenciadas no tempo exato. A montagem simplesmente flui, sem interrupção nenhuma. É essa paz operacional que o ecossistema quer alcançar ao processar blocos. Ponto 2. Onde o tempo é gasto. Vamos quebrar essas fases de tempo. Na prática das redes criptográficas, o relógio é devorado por 3 grandes coisas. O primeiro balde é a negociação da ordenação, aquela briga constante para resolver propostas conflitantes. O segundo é a latência de propagação, que é a física impondo limites no tempo que os dados viajam pelos cabos submarinos. E o terceiro é a verificação, que é a máquina suando a camisa para checar milhões de assinaturas. E olha só que genial, o pré-ordenamento foi desenhado matematicamente para basicamente zerar o primeiro balde. Se a gente pensar bem, se não tem ambiguidade na ordem que os dados chegam, a gente não tem que negociar absolutamente nada. Ponto 3. A mecânica do pré-ordenamento. Como eliminar a negociação na prática. O mais bacana de ver na tabela é como cada probleminha acha uma solução algorítmica perfeita. Quando a rede tem ordens conflitantes, a solução é super elegante. O nó líder assume o volante e dita uma sequência determinística logo de cara, e ele crava isso com um hash criptográfico irreversível. Fim de papo. E quanto às transações que chegam atrasadas? Aí o pré-ordenamento cria uma janela de processamento otimista. Os validadores recebem essa lista já aprovada pelo líder, atestam a prova em microsegundos e pronto, a execução atropela qualquer debate que pudesse existir. Ponto 4. Na prática, economizando milissegundos. Vamos ver o impacto no mundo real. Bom, a teoria é ótima, mas a engenharia quer ver números. E 23% de ganho é um absurdo de bom. Numa rede super rápida, alcançar a finalidade reversível de um bloco levaria por volta de 70 milissegundos. Mas, como a gente tira cirurgicamente da frente aqueles 25 milissegundos da fase chata de negociação, o tempo final de ponta a ponta cai para mais ou menos 54 milissegundos. Pode parecer imperceptível para a gente piscar o olho, mas para uma rede Web3 que aguenta livros de ofertas financeiras do mundo todo, essa diferença muda todo o jogo econômico do sistema. Acompanhando a linha do tempo, a gente vê essa eficiência funcionando perfeitamente. No instante zero, o líder junta os dados. Passam minúsculos 5 milissegundos, ele já computou o hash com a ordem. Aos 12 milissegundos, isso já voou pelo oceano e atingiu a maior parte dos nós. Como algoritmo nenhum permite discussão agora, aos 22 milissegundos, uma chuva de milhares de votos de aceitação já está voltando pela rede. E aos 42 milissegundos cravados, a finalidade criptográfica do bloco está selada. É uma jornada ininterrupta, um verdadeiro foguete que só acelera, sem ninguém pisar no freio da discordância. Ponto 5. Trade-offs, movendo o esforço, porque afinal, nada é de graça. A velha regra de ouro da engenharia avisa: não existe almoço grátis, pessoal.
A latência não sumiu do universo, o esforço só trocou de mãos. A verdade é que aquele nó líder vira o grande supervisor e engole toda a carga pesada de processamento para montar a esteira da nossa fábrica. Isso traz paz para a rede, claro, mas cria uma concentração momentânea. Se a CPU desse líder não aguentar a porrada de requisições, esse nó vai virar um gargalo gigante e limitar todo mundo. E é por isso que a gente usa uma sacada brilhante chamada busca preguiçosa ou lazy fetching. Imagina o caos se o líder tentasse socar megabytes inteiros de transações pré-ordenadas na largura de banda da rede tudo de uma vez. Ele ia sufocar os cabos. Em vez disso, ele empacota só uma provinha criptográfica super leve de alguns bytes e manda. Os validadores batem o olho, atestam imediatamente, e só depois, com muita preguiça no plano de fundo, eles começam a baixar o arquivo pesadão das transações. Separar essa prova leve do bloco pesado é o que salva a infraestrutura global de travar e mantém o sistema voando na velocidade da luz. Ponto 6. Preparando para alta vazão. Vamos conectar os pontos. Para amarrar tudo, quando a gente corta a imprevisibilidade de ficar negociando e dá as chaves temporariamente para um líder reforçado, o sistema todo ganha uma estabilidade impressionante. E o melhor de tudo, isso brilha de verdade nos momentos de crise. Sabe quando rola um congestionamento monstro porque 1 milhão de carteiras querem usar o mesmo contrato inteligente ao mesmo tempo? Conflito na certa. Mas, com pré-ordenamento agindo como uma vacina estrutural, a rede simplesmente não para. Ela processa sem entrar em pane. O que nos deixa com essa pergunta maravilhosa. Se a gente limpou todo aquele debate global barulhento e transformou o consenso num relógio matemático perfeito, qual é o limite físico dessa esteira? Quando a gente começar a paralelizar isso em milhares de máquinas ao mesmo tempo, a coisa vai desafiar tudo que a gente entende sobre blockchains. E para entender os segredos dessa alta vazão fenomenal, a gente se vê na nossa próxima análise técnica. Lembrem-se de acessar forge.college para conferir mais conteúdos que vão de fato construir o futuro da infraestrutura Web3. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.